Salve galera, sejam bem-vindos a mais um áudio do KNG Responde. Então a seguinte questão diz o seguinte: esboce o gráfico da seguinte função e use-o para determinar os valores de A para os quais o limite de f de x tendendo a f de x exista. Então ele dá a seguinte função: f de x vai ser igual a minha f de x será igual a 2 menos x caso x seja menor que menos 1. Então, menos 2, menos 3, menos 4 é menor que menos 1, então f de x vai ser 2 menos x. Caso x seja igual a menos 1 ou esteja entre menos 1 e 1, f de x será igual a x. Agora, caso x seja igual a 1 e maior do que 1, f de x será x menos 1. Isso tudo ao quadrado. Como é uma questão de gráfico, a gente precisa escrever, desenhar o plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele plano que possui as abscissas, que possui os eixos das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O eixo y ele funciona em função do eixo x. Então a gente pode dizer que y é a mesma coisa que f de x. Então y é igual a f de x. Por quê? Porque f de x é em função de x, ou seja, a cada variação de x, você tem uma resposta para f de x ou y. Então aqui tem y, mas ele está disfarçado de f de x. Ok. Para a gente desenhar, traçar a resposta do gráfico, a gente precisa de pontos para a gente ter um apoio para desenhar o gráfico. Então, para você fazer os pontos, você precisa dos pares ordenados. Então, você vai precisar fazer uma tabelinha do eixo x e y. Você vai informar alguns valores do eixo x, e com esses valores do eixo x, a gente vai obter alguns valores do eixo y, e assim demarcar alguns pontos no gráfico, e depois traçar a resposta desse sistema. Então, a gente vai escolher valores de x que estejam entre essa faixa aqui de valores e fora da faixa para os casos extremos. Então, a gente vai escolher um valor que está abaixo de menos 1, um valor que seja igual a menos 1, que é a transição entre primeiro sistema para o segundo sistema. Então, a gente vai pegar valores que estejam abaixo de menos 1, um valor que é igual a menos 1 para a gente ver a transição, um valor que está entre menos 1 e 1, e um valor que é 1, outro valor que vai ser 1, né, para a gente ver a transição do segundo sistema para o terceiro sistema, e um valor maior do que 1 para a gente ver como que vai ser a reação do gráfico, a reação de y, quando x ele tender a ser maior do que 1. Então, beleza. Então, vamos informar alguns valores, como por exemplo, menos 2. Menos 2 ele é... feio. Menos 2 ele é menor do que menos 1, né? Então, menos 2. Agora o valor menos 1, que é para a gente ver a transição. Então, menos 1. Em seguida, 0. O 0 está entre menos 1 e 1, então 0. Depois, 1 para a gente ver a transição dos sistemas. Então, 1. E por fim, vamos pegar 2 para a gente ver a resposta do terceiro sistema. Então, 2 e é isso. Bom, vai traçar aqui uma linha para fazer a divisão entre eles dois. Traçar aqui outra linha. Deixar isso aqui organizado, depois eu vou desenhar aqui uma tabelinha. E agora vamos encontrar os valores de y ao variar os valores de x. Então, quando x ele for igual a menos 2, f de 2, quem que vai ser f de x ou y? F de x com x igual a menos 2 vai ser 2 menos 2. Menos com menos mais, 2 mais 2, isso aqui é igual a 4. Beleza? Então, quando x for menos 2, y é 4. Agora, quando x ele for menos 1, perceba que o menos 1 ele está nessa transição aqui, né? Da primeira equação com a segunda equação. Então, a gente vai ter que utilizar o conceito, a ideia de limite. Limite de x tendendo a menos 1. Só que nesse caso, quando o x ele tender a menos 1 pela esquerda, o que quer dizer tender pela esquerda? Significa que ele está tendendo, vou fazer aqui, reto,
Então, tenho aqui os valores. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu vou ter menos 2, enfim. Menos 2, 0. Quando eu digo que ele está tendendo pela esquerda, aqui o menos 1. Quando ele tende pela esquerda, ele tende por esse caminho aqui, ó. Então, são valores que estão abaixo de menos 1. Valores que são mais negativos do que menos 1. Para esse caso, quando eu tendo pela esquerda a gente identifica menos aqui em cima. Quando o limite de x a menos 1 tende pela esquerda, a gente utiliza essa equação aqui ainda para resolver a equação. Então, então, quando tende pela esquerda significa isso, e quando tende pela direita, a gente tende pelos valores mais positivos, pelos valores maiores que menos 1. Então, por exemplo, menos 0,999, enfim, é valor maior do que menos 1. E quando ele tende pela direita, a gente utiliza a equação, a segunda equação do sistema. Ok, então vamos prosseguir aqui. Qual que vai ser o limite de x tendendo a menos 1? Tendendo pela esquerda. Isso aqui vai ser igual a f de tendendo pela esquerda. Isso aqui vai ser igual a... Repete a primeira equação. 2 menos menos 2 menos 1. 2 mais 1 é 3. Então, quando x tende a menos 1 pela esquerda, o resultado vai ser 3. Quando a gente for fazer o gráfico, a gente vai perceber essa reação do sistema. Vou apagar aqui essa barrinha que eu fiz como rascunho. Beleza. Agora, quando x ele tender a menos 1 pela direita. Limite de x tendendo a menos 1 pela direita. O que é que vai acontecer? F de menos 1 pela direita. Isso aqui vai ser igual a... então, basicamente, é x, né? É a equação. O f de x, quando x estiver entre menos 1 e 1, ou for igual a menos 1, vai ser x. Então, menos 1. Isso daqui também é exatamente igual a f de x. F de menos 1. Que é justamente esse valor aqui. Portanto, é menos 1. Então, quando o x ele tender a menos 1 pela direita, o valor vai tender a menos 1. Exatamente igual ao segundo sistema, né? Perfeito. Prosseguindo, quem que vai ser f de 0? Qual o valor de y quando f quando x ele é 0? Então, basicamente, vai ser 0. Porque f de x, quando x ele for um valor entre menos 1 e 1, vai ser x. Então, se x é 0, f de x vai ser 0. Então, aqui repete 0. 0. Agora 1. Quando ocorrer o 1, quando o valor de x for 1, vai ser a transição da segunda equação para a terceira. Então, a gente vai usar a mesma estratégia que a gente viu anteriormente. Calcular o limite. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Quando ele tende pela esquerda, o que acontece? Acontece aquilo que a gente já viu, né? A gente vai utilizar, então, neste caso, a segunda equação. Por quê? Porque quando ele tende pela esquerda, os valores estão abaixo de 1. Então, por exemplo, 0,9999 é um valor que está abaixo de 1 e logo se utiliza-se a segunda equação. Então, f de 1, tende pela esquerda, vai ser exatamente igual a 1, que é a mesma equação. Beleza? E o valor de x é exatamente igual a f de x, né? Beleza, prosseguindo. Agora, quando o limite de x ele tende a 1 pela direita, então são valores acima de 1, f de 1, então f de 1, ele tende pela direita, vai ser quem? Vai ser exatamente 1 menos 1, isso tudo ao quadrado. 1 menos 1 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então, quando o limite de x ele tende a 1 pela direita, f de 1 vai ser então a terceira equação, né, de x menos 1 ao quadrado. E quando você substitui x por 1, 1 menos 1 dá 0 e 0 ao quadrado é 0. Então quando x é 1 dá 0. Agora quando f de x
qual vai ser o valor da f de x quando x for 2? F de 2 vai ser quem? Vai ser igual a 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 ao quadrado, quanto que é? Ó, 2 menos 1 é 1. E 1 ao quadrado é simplesmente 1. Então, esse é o valor de f de 2. Exatamente igual a 1. Então, a gente encontrou esses pontos. E vamos agora preencher vamos traçar o gráfico, né? No plano cartesiano. Então, vamos escrever agora, vamos marcar os pontos. Primeiro ponto, menos 2 e 4. Então, menos 2 tá aqui nessa faixa 4. Então, seria um ponto aqui. Próximo ponto, menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. Então, um ponto seria aqui. Próximo ponto, 0, 0. Então, um ponto aqui no meio. Próximo ponto, 1, 0. Aqui embaixo, em cima do eixo. E próximo ponto, 2, 1. Então, aqui. Beleza. Como que a gente vai traçar agora a resposta do gráfico? Tá, vamos lá. Ele começa então em menos 2, 4. Em menos 2 e 4. E vai até menos 1 e menos 1. Só que perceba, quando x ele tende a menos 1, qual que vai ser o valor de x quando ele tende a menos 1 pela esquerda? Quando ele ele se aproximar de menos 1 pela esquerda, o valor de y ele vai tender a 3. Então, a gente vai ter uma bolinha aberta aqui no ponto menos 1 e 3. Ou seja, quando o gráfico, quando a reta ele se aproximar de menos 1, ele vai tender esse valor aqui, mas nunca vai chegar nesse valor. Por quê? Porque quando ele chegar em menos 1, ele vai pular aqui para baixo, em menos 1, e vai prosseguir com a segunda equação, que é a função identidade, e vai até 1. Quando ele chega em 1, ele vai para a transição, né? Então, aqui a gente calculou o limite de x tendendo a 1 pelo lado esquerdo, que é exatamente igual a 1. Então, quando ele tender a 1 pelo lado esquerdo, ele vai tender a esse ponto aqui, ó. A função identitária, ele vai tender esse ponto. Aí, quando ele for exatamente igual a 1, ele desce aqui para baixo e entra agora a função do segundo grau. Na função do segundo grau, a gente tem uma resposta parabólica, né? Então, vai ser algo assim, tender grandão assim, né? Beleza, então este vai ser o gráfico, né? E isso é o que vai acontecer ao variar o eixo x. Pronto, então a gente esboçou o gráfico, né? Foi a primeira coisa que ele solicitou, esboce o gráfico da função. A gente esboçou o gráfico, utilizou alguns conceitos de limites para demarcar alguns pontos no gráfico. Ele quer saber quais são os valores de A para os quais o limite exista. Quando que o limite de A existe? Quais são os valores de A para os quais os limites de x tendendo a A vai existir? Primeiro vamos entender para os quais pontos de A não vai existir o limite. O limite não existe quando x ele tende a 1 e quando x ele tende a menos 1 e 1. Então, quando o limite de x tender a menos 1 ou a 1, o limite de x, de f de x não vai existir. Por quê? Porque perceba, quando ele tende pela esquerda, ele tende a 3. Só que quando ele tende pela direita, o valor de f de x ele tende a menos 1. Então são valores que estão totalmente distantes. O limite ele só existiria caso ele convergisse a um único valor. Por exemplo, o limite de menos 2 seria esse ponto aqui. Quando eu tendo pela esquerda ou pela direita, o limite de menos 2, o valor de f de x quando o limite de x tende a 2, a menos 2, é exatamente igual a esse ponto aqui. Então ele vai convergir a esse ponto. Entretanto, quando eu tendo a menos 1, o que acontece? Ele vai tender a valores totalmente diferentes. Um valor está aqui em cima, outro valor está aqui embaixo. Então não tem nada a ver o 3 com menos 1. Então, portanto, quando o limite de x ele tende a menos 1, o limite não existe. E o mesmo vai ocorrer ao caso do 1. Quando ele tende a 1 pela esquerda ou pela direita, os valores são totalmente diferentes. Então, o limite não vai existir em menos 1 e 1. Esses são os únicos casos onde o limite não existe. Então, para dar uma resposta, então quem que vai ser Azinho? Azinho
vai ser igual a todos os valores reais, exceto menos um. Porque em menos um e um o limite não existe. Essa, portanto, é a resposta. É isso, pessoal. Muito obrigado.